Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Fernanda, do canal Instagram Ensina Mãe. E nesse bate-papo a gente vai tratar de um assunto que me chama muita atenção e que eu fico muito atenta na minha casa também, que é sobre os malefícios da superestimulação nas nossas crianças. Antes da gente falar dos malefícios, que eu vou tocar neles, que são muito importantes, eu quero trazer à baila uma pesquisa onde correlacionam a falta da exposição da criança à natureza a ser uma criança superestimulada. Na verdade, fica complicado a gente pedir para que a criança tenha acesso à natureza quando no nosso mundo ao entorno a gente mesmo já não tem. A maioria de nós vive em apartamento, ou em casas em condomínio, ou casas pequenas, que a gente, mal tem um jardim. Mas saber da importância disso nos faz agir no seguinte sentido: onde mais eu posso levar o meu filho, que talvez ele possa ter mais contato com a natureza, além de parques, o que mais que eu posso fazer para poder que ele brinque ao ar livre. E o excesso de estímulo ele não está só ligado à falta de natureza, ele está ligado também à TV, videogame, tablet, celular, a existência dessa mídia moderna no nosso mundo, a existência de excesso de atividade, seja quando ele está na escola, seja quando ele está fora da escola, porque ele faz a escola, ele também faz o futebol, ela faz o balé, faz a natação, ou a luta, e o inglês, o espanhol. Tem criança que tem agenda muito mais lotada do que a nossa. Hoje é muito mais comum no nosso dia a dia a gente ter inclusive escola em período integral, onde essa criança vai estar aprendendo e praticando atividade em período integral. Ela vai estar de manhã, de tarde e de noite estudando, aprendendo, ou seja, nem mesmo o tempo que a gente tinha antes, estou falando a gente porque do nosso período, da minha idade, a gente tinha um tempo livre, a gente tinha um tempo para ficar com a família, para ficar com os primos. Hoje as famílias são reduzidas, raros pais têm 3 crianças, a maioria tem 1 ou 2, as famílias são cingidas, as famílias não estão na mesma cidade. A gente às vezes não tem um casamento também onde a criança vai ter estabelecido o pai, a mãe e o filho e os irmãos. Tinha-se o tempo da família onde a mãe ficava em casa, conseguia dar atenção para essa criança, onde ela tinha os irmãos e os primos. E hoje o mundo é muito diferente disso. A gente não está falando que a mãe tem que ficar em casa, não é isso, mas a gente está conseguindo ver os 2 mundos bem diferentes em pouco tempo. Na verdade, a gente foi criado nesse primeiro mundo e hoje as nossas crianças são criadas em período integral, em pais que não têm tempo, em pais que quando chegam em casa estão cansados e tem que brincar com aquela criança, vai estar cansado, com falta de paciência, porque o dia a dia dele foi corrido também. Essa superestimulação dessa criança que não tem tempo de ter o ócio dela, ter o tédio dela, ter o tempo sem fazer nada, ter a brincadeira ao ar livre, ter o tempo onde ela cria aquela brincadeira ou ela não faz nada dela, ter o silêncio dela, o silêncio na casa dela, sem TV e tablet e celular e tudo mais. De qualquer maneira, o que a gente vê é que o nosso dia a dia, o nosso mundo é esse mundo. Então, eu quis fazer esse vídeo para a gente poder realmente atentar a isso e trazer um pouquinho mais de tranquilidade para a vida dos nossos pequenos, trazer um pouquinho mais de ar livre, trazer um pouquinho mais de silêncio, trazer um pouquinho mais de deixar ele solto, brincando com as brincadeiras dele, trazer um pouquinho mais de família, trazer um pouquinho mais de convívio em família e não só educação e não só em atividades extracurriculares ou curriculares. Eu fiz um post a esse respeito, está no site, eu queria que vocês dessem uma lida lá que está muito mais profundo. Mas eu quero ler para vocês os malefícios. E são eles: criança acomodada, passiva, sem iniciativa, entediada, com preguiça mental, com apatia inquieta, pois essa criança está acostumada a estímulos altos. A TV é um estímulo alto, o computador é um estímulo alto, o celular é um estímulo alto. Criança hiperativa, nervosa, pouco à vontade com ela mesma. Inquieta
a ponto de sempre chamar a atenção dos adultos, com falta de foco e concentração, motivação e curiosidade interna. E agora eu vou listar para vocês os malefícios da criança não ter contato com a natureza. Musculatura fraca, falta de equilíbrio, obesidade infantil, deficiência de vitamina D, menor uso dos sentidos, ansiedade, agressividade, menos quadros de alegria, menos foco, menos criatividade. Dito isso tudo, eu não estou querendo fazer esse vídeo para aterrorizar, muito pelo contrário, mas para chamar a gente à consciência e para a gente poder entender como é o nosso mundo hoje, como foi o mundo de antes, como estão sendo as crianças de hoje, como foram as crianças de antes. E para também deixar claro que esse excesso de estímulo, esse excesso de aprendizado não vai fazer da sua criança uma criança mais inteligente ou uma criança melhor sucedida. Muito pelo contrário. O que hoje já foi comprovado é que esse excesso de estímulo, esse excesso de atividade, seja curricular ou extracurricular, está criando uma criança desanimada, uma criança desfocada, uma criança sem concentração, sem motivação e sem determinação, que é tudo que a gente não quer. E que talvez a gente ache que bastante atividade, seja na escola ou em período fora da escola, onde eu vou colocar em várias coisas, no hipismo, na computação, seria isso que eu daria para minha criança, uma criança concentrada, estimulada e com bastante aprendizagem. E não é. Então, eu queria fazer realmente esse vídeo para a gente poder ter consciência e poder ajudar as nossas crianças nesse mundo que está tão diferente do nosso. Essas são as dicas de hoje. Eu queria que vocês compartilhassem aqui comigo o que vocês fazem aí na casa de vocês para remeter essa criança um pouquinho mais para a nossa geração, que tinha contato com a família, que tinha contato com os primos, que tinha o tempo livre dela e que tinha um contato com a natureza. Então compartilhem aqui para a gente poder aprender sempre muito juntas. Obrigada!